Olá, bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e conversas com os profissionais e especialistas que integram o time do Recidades. E hoje nós iremos falar um tema muito interessante. Nós iremos falar sobre esporte. Esporte que é muito mais do que uma competição. Ele é uma poderosa ferramenta para inclusão social, saúde, educação e desenvolvimento. Quando o poder público investe no esporte, ele investe em cidadania, em qualidade de vida e uma comunidade muito mais forte e unida. E para o nosso bate-papo de hoje, que eu garanto a vocês que vai ser bem descontraído com o professor que nós iremos trazer, eu vou convidar ela para me ajudar a moderar o assunto. Ela que é a maior referência nacional em desenvolvimento e implantação de políticas públicas, advogada da União, pesquisadora da FGV e doutoranda em economia, além de muitas coisas no seu currículo. Doutora Michele, bem-vinda! Olá, Juliane, boa noite. Boa noite, nossos prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, vice-prefeitas. Hoje o tema é bem interessante, né? Hoje o tema é política pública desportiva, que é um tema que eu adoro, que eu já trabalhei anos no Ministério do Esporte, e Diego era um servidor que trabalhava junto comigo, nos ajudava a fazer a regulamentação da política pública desportiva federal, e hoje vamos ensinar, né, os municípios brasileiros como instituir, como aplicar, como captar recursos, como fazer projetos na sua política pública esportiva, né, na linguagem jurídica desportiva municipal. E hoje o professor Diego, que é muito importante salientar, ele também vem do governo federal, ele tem mais de 10 anos de experiência, ele atuou em desenvolvimento de diversos projetos, diversas ações, possui formação em educação física, é especialista em educação física escolar, mestre em políticas públicas de esporte e lazer. Professor Diego, bem-vindo! Bem-vindo, Juliane, bem-vindo, doutora Michele, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de contribuir com esse assunto que é tão gostoso, né? Que é a política esportiva, é o desenvolvimento do esporte nesse Brasilzão. Então, estou muito feliz de estar aqui, obrigado mesmo pelo espaço e vamos bater um papo aí sobre política esportiva, contem comigo. Vamos sim. Diego, para começar, vamos fazer aquele passo zero, né? O secretário de esporte assumiu a secretaria esportiva, ou junto com outras secretarias, municípios pequenos, engloba aí desenvolvimento social, né? Política pública esportiva. O que ele precisa fazer para aderir, para ter adesão ao Sistema Nacional Esportivo, plano, fundo, conselho municipal, como tudo isso se encaixa? Qual o primeiro passo dele? Tá, boa pergunta. Bom, é o seguinte, é uma questão bem importante de eu, a princípio, contextualizar aí com os ouvintes. A legislação esportiva, ela teve uma mudança paradigmática há 2 anos atrás, em junho de 2023. O que aconteceu ali? Surgiu a Lei Geral do Esporte, a nova Lei Geral do Esporte, chamada por assim por muitos, que se propôs a fazer uma consolidação de todas as diversas leis esportivas que existiam no Brasil. De forma simplificada, o que ela fez foi isso, e, ao fazer isso, ela instituiu para os municípios e estados a obrigatoriedade de adesão ao que a lei chama de Sistema Nacional do Esporte, o SINESP, para que estados e prefeituras possam acessar os recursos públicos federais. E aí, o pulo do gato é, atualmente, a legislação federal, essa Lei Geral do Esporte, ainda está sendo regulamentada pelo Poder Federal, pelo Ministério do Esporte, pela Presidência da República, pelo governo federal, por assim dizer. Quando, de fato, surgir essa regulamentação, entendo eu que vai existir uma corrida dos municípios e estados para atender às exigências dessa lei e assim poderem acessar os recursos.
Então, doutora Michele, Juliane, o que eu orientaria aos secretários, aos servidores de uma Secretaria de Esporte Municipal hoje? Se antecipem para que, quando a Lei Geral do Esporte for regulamentada, vocês serem os primeiros a poderem acessar os recursos públicos federais. E como seria essa antecipação, objetivamente? O que é o passo zero, né, para o seu município não ficar invisível após essa regulamentação? O que o município tem que fazer, né? O município tem que propor uma lei municipal, né, um projeto de lei poderia muito bem sair de uma secretaria municipal para definir 3 grandes coisas: um planejamento municipal de esporte, um plano com objetivos, metas, indicadores, a instituição de um conselho municipal de esporte com participação da sociedade civil, deve esse conselho ter uma composição paritária, e a instituição de um fundo municipal, um fundo contábil, uma conta bancária do município específica para o esporte. Então, para o município acessar os recursos federais da lei federal, da Lei Geral do Esporte, após a sua regulamentação, esse município tem que aderir ao sistema. Como que ele adere a esse sistema? Com uma lei, com um plano municipal, um fundo municipal instituído e um conselho municipal instituído para fiscalizar os recursos. Vai se assemelhando um pouco assim à política esportiva, aquilo que acontece, por exemplo, no âmbito da assistência social, com o SUAS, no âmbito do Sistema Único de Saúde, com o SUS. Então, é o esporte que é a política mais jovem, indubitavelmente, nesse contexto, vai se aprendendo, vai se assemelhando às políticas maiores já devidamente instituídas nesse país. A minha dica a nível mais médio, longo prazo de ser instituída, mas que deve ser implementada desde já, é essa. Lei com um programa, um plano desportivo, um fundo municipal e um Conselho Nacional de Esporte. É isso que vocês vão precisar para acessar recurso público. E estou convencido aí pelos meus conhecimentos que tem muito município que não tem isso. Por não ter isso, quando a lei for regulamentada, o município que tiver vai sair na frente, vai conseguir acessar os recursos federais via transferências fundo a fundo. Acho que é por aí, doutor. Diego, para aqueles municípios que já regulamentaram, já estão habilitados no Sinesp, eu gostaria que tu falasse de uma fonte de recurso que é bem específica e que acredito que eles gostam muito, que é a respeito dos recursos das loterias. O que o secretário, o gestor, o técnico municipalista precisa entender, precisa aprender para conseguir acessar esses recursos? Tá. É o seguinte, é muito importante deixar claro desde o princípio, né, que os recursos decorrentes da exploração das loterias federais, e por loterias federais nós devemos entender, né, as loterias que são administradas pela Caixa Econômica Federal, nas quais as mais famosas são a Mega Sena, a Quina, Loto Fácil, uma parte dessa arrecadação é distribuída para o esporte, para o setor esportivo, para o ecossistema esportivo, em algumas entidades. Dentre essas entidades, o Ministério do Esporte e as 27 secretarias estaduais de esporte ou entidades equivalentes. E aí que está o pulo do gato. Pela Lei Geral do Esporte, pela nova Lei Geral de 2023, essas 27 unidades federativas que recebem um percentual lá dessa exploração das loterias federais devem aplicar ao menos 50% dos recursos com projetos ligados a municípios, projetos apresentados por municípios. Então, aí você tem uma possibilidade enorme de acessar. E acredite, Juliana, muito município não sabe disso. Não sabe que tem a prerrogativa de acessar esse recurso aí das loterias que são administrados pelas secretarias estaduais de esporte. Eu, secretário de esporte, o que eu faço? De imediato,
pego um colaborador, pego um gestor, eu próprio secretário, me aproximo da minha respectiva secretaria estadual e aí vai variar de secretaria estadual para secretaria estadual, as exigências para a apresentação desse projeto. É construir junto um bom projeto, e pode ter certeza que é um dinheiro acessível para município. E aí esse dinheiro hoje, né, vocês vão conseguir acessar, né, sobretudo após aquilo que eu já disse no passo anterior, tá? Sem o que eu disse no passo anterior, aí fica um pouquinho mais complicadinho ainda. Professor Diego, além dos repasses das loterias, né, nós temos os editais e programas do Ministério do Esporte que os secretários de esporte, os municípios podem acessar. Como esses secretários se preparar suas equipes técnicas para elaborarem os projetos? Que tipo de projeto você acha que torna mais competitivo para apresentar na plataforma Transferigov e conseguir os repasses das transferências voluntárias? Tá, legal. O Transferigov, né, é aquela plataforma do governo federal onde todas as transferências voluntárias acontecem, né? Onde os diversos ministérios pactuam suas parcerias, seus convênios, muitas vezes assim chamados, com prefeituras, outros entes públicos e até mesmo privados, para a execução de políticas esportivas, no nosso caso. No âmbito do Ministério do Esporte, é o seguinte: o Ministério do Esporte tem alguns programas aos quais ele pode sim pactuar projetos com prefeituras. Tem programas de todos os níveis de prática esportiva. Então, desde o projeto educacional ali para crianças, aprendizagem ali dos passos iniciais do esporte, você pode pedir até mesmo um projeto do mais alto nível esportivo. Por exemplo, né, o apoio à organização de um campeonato oficial de uma determinada modalidade esportiva. O município que quiser sediar um determinado campeonato, ele pode pedir um apoio do Ministério do Esporte para essa finalidade, passando, por exemplo, por programas destinados ao que a lei chama de esporte para toda a vida, que é também aquele esporte para a terceira idade, um esporte mais na perspectiva da saúde, do lazer. Sendo um projeto esportivo, o Ministério do Esporte tem condição de apoiar o seu município. E aí, como é que o Ministério vai decidir se apoia o município A ou o município B? Muito influenciado pela qualidade do projeto. Eu trabalhei 10 anos no Ministério do Esporte e acreditem no que eu vou dizer, porque é muito verdade. É corriqueiro o Ministério do Esporte não conseguir celebrar a parceria, firmar convênio, por conta de má qualidade dos seus projetos, do projeto que vem da prefeitura. Por se tratar de dinheiro público, né, a legislação federal, assim como a estadual, a municipal, exige muitos critérios, muitos documentos, né, muito capricho. O projeto tem que ser bom. Se o projeto for bom, tem muito mais chances de obtenção de recursos. Não se esqueçam ainda, é importante que vocês saibam, que existe, inclusive no Ministério do Esporte, e acho que dá para dizer que hoje é a principal linha de fomento, as edificações esportivas. Estou falando da construção de um campo de esporte, de um ginásio esportivo, de um ginásio poliesportivo, de uma quadra numa praça pública, até mesmo pode-se chegar ao ponto de um estádio, né, de um estádio de futebol. Isso tudo pode acontecer. E aí, saibam, o Ministério do Esporte, ele opera, sobretudo, com duas receitas, basicamente, né, com duas fontes. Um orçamento próprio do Ministério do Esporte e um orçamento ali que vem muito carimbado por emendas parlamentares. Então, um parêntese bem simplesinho, o que é uma emenda parlamentar? É um dinheiro que um deputado e um senador têm
e ele pode destinar para o ministério que ele quiser, para apoiar o projeto que ele quiser, da prefeitura que ele quiser. De forma simplificadíssima, é isso. Então, nada impede o município, seja por meio do seu prefeito, do seu secretário, do seu contato político, né, fazer o trabalho de contactar deputados federais, senadores da República, e solicitar a destinação de parte das suas emendas que eles têm direito, seja uma emenda individual, seja uma emenda de bancada, né, para o esporte e para o determinado município. Isso é plenamente possível também. Então, além dos recursos do Ministério do Esporte de natureza discricionária, ou seja, que o Ministério do Esporte pode, conforme os critérios ali, conforme a qualidade do projeto, definir o destinatário do recurso, existe também a prerrogativa desse recurso carimbado, do deputado, do senador, dizer, Ministério do Esporte, eu quero alocar essa quantia aqui, X, 200 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais, para essa finalidade no município Y. Sendo essa finalidade, pode ser uma escolinha de determinado esporte, pode ser a organização de um campeonato, pode ser a construção de uma quadra esportiva, pode ser um projeto social de reabilitação de pessoas que sofreram algum tipo de deficiência por meio do esporte. Aí, o céu é o limite. Tendo a natureza esportiva, vocês, com certeza, podem acessar recursos do Ministério do Esporte. Como a doutora Michele já sinalizou, tudo acontece ali por meio da plataforma Transfere.gov. Então, é importante que a Secretaria de Esporte, a Secretaria Municipal do Esporte, conheça, né, das regras ali das transferências voluntárias. Existem algumas tantas normas já históricas aí que regulamentam isso. É muito facinho de vocês encontrarem, só é um processo burocrático, tem bastante exigência, mas você vai encontrar, a plataforma está maravilhosa, a plataforma Transfere.gov, você consegue, ela é bem intuitiva, cadastrar o projeto, né? É simples de ser feito, é trabalhoso, mas é simples. Por exemplo, né, você precisa precificar o que você vai querer comprar, apresentar os 3 orçamentos, as declarações do município, o município precisa estar adimplente com obrigações fiscais, trabalhistas, CADIM, esse tipo de coisa. Mas, né, você não vai faltar apoio para o município que quiser fazer. O município, a secretaria que quiser correr atrás de recursos do governo federal, certamente vai encontrar apoio de diversas possibilidades, né? Seja, enfim, com o próprio ministério, seja com consultorias públicas ou privadas, seja aqui com a gente, né? Nós estamos aqui de alguma maneira para ajudar, e isso aqui é só um papo bem introdutório. Olha, como é bom falar de recurso, né? Só para pontuar que nós vamos ter também um especialista em Transfere.gov, tá? Aqui no Recidades, além de vocês estarem aqui com o professor Diego, a gente também vai ter um professor especialista para estar conduzindo o assunto de Transfere.gov. E aí, continuando na pauta de recursos, só que agora saindo dos recursos públicos diretos, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a lei de incentivo ao esporte, em especial quando a gente utiliza ali a renúncia fiscal. O que os gestores precisam entender para estar acessando esses recursos? Quais são o passo a passo? Quais são os principais pontos de atenção? Que eu acredito que também é uma outra fonte que eles pouco acessam, né? Perfeito, Juliana. Juliane, a lei de incentivo ao esporte, para quem é da área, é um assunto que está bem na moda. Se a gente for ao Google hoje pesquisar ali por lei de incentivo ao esporte, vocês vão encontrar certamente muitas notícias de hoje, inclusive, envolvendo a lei de incentivo ao esporte. Veja, a notícia de hoje é que foi encaminhado para o presidente da República o projeto de lei
com a nova lei de incentivo ao esporte para ele sancionar. E com isso, eu já quero deixar claro uma coisa que é muito importante. Lembra quando eu falei que a Lei Geral do Esporte de 2023 ela se propunha a consolidar ali a maioria das leis e que para receber recursos você tem que ter fundo, tem que ter uma lei com plano municipal, tem que ter conselho municipal? Isso será para praticamente todos os recursos públicos federais, menos a Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte está apartada disso. Está apartada disso. E eu vou tentar explicar aqui nos próximos minutos. A Lei de Incentivo ao Esporte, né, os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte não necessariamente constituirão aqueles recursos do fundo, que seriam transferidos fundo a fundo. Qual é a lógica da Lei de Incentivo ao Esporte? Né? Para aqueles que não conhecem, de forma muito análoga, muito parecida ao que vocês já podem conhecer pela Lei Rouanet, que eu entendo que é uma lei um pouco mais famosa, né? A Lei da Cultura, ou até mesmo como a Lei da Reciclagem. Na prática, empresas podem deduzir do imposto de renda que elas deveriam contribuir aí com os cofres públicos, com a receita, e alocar em projetos esportivos. Na prática, de forma simplificada, com outras palavras, diria que uma empresa pode, em determinadas circunstâncias e condições, ao invés de botar 100 mil reais, né, para o imposto de renda propriamente dito, ela alocar esses 100 mil reais para um projeto esportivo e, com isso, não precisar pagar esses mesmos 100 mil reais no imposto de renda. Então, a empresa, em vez de decidir mandar tão somente, né, para o imposto de renda, pagar para o imposto de renda, ela pode optar por financiar um projeto esportivo. E aí o pulo do gato é, esse projeto esportivo pode ser da prefeitura, pode ser da Secretaria Municipal. Estou querendo dizer, e estou dizendo a vocês, que hoje, dia 5 de novembro de 2025, data em que estamos aqui gravando esse vídeo, a Lei de Incentivo ao Esporte admite a possibilidade de uma prefeitura, de uma secretaria municipal, de um CNPJ público municipal, submeter um projeto à Lei de Incentivo ao Esporte com a utilização de verbas decorrentes de empresas situadas aí nesse município ou naquela região, sobretudo. E com isso, a possibilidade que se tem aqui ela é imediata. Diferente daquela que eu disse anterior, de que, olha, a médio e longo prazo, a lei está regulamentando, vocês vão precisar cumprir isso para acessar os recursos, essa daqui está pronta. Se eu sou secretário municipal de esporte hoje, eu certamente vou deslocar um colaborador meu para que ele aprenda tudo sobre lei de incentivo ao esporte para apresentar projetos esportivos. Você tem duas grandes frentes, pelo menos, de atuação no âmbito da lei de incentivo ao esporte. A Secretaria Municipal pode atuar como um facilitador de projetos, orientando seus clubes, as entidades privadas, as organizações sem fins lucrativos aí do município a acessar o recurso, fazer a ponte com determinadas empresas que existem na região, né, para conectar os atores, né? Então seria aqui uma lógica a secretaria atuando para demonstrar para uma ONG como é que ela apresenta um projeto para o Ministério do Esporte, conectar essa ONG com a empresa doadora e fazer acontecer o projeto esportivo, ou a própria secretaria municipal, a própria prefeitura ter o seu projeto aprovado. E esse projeto aprovado, assim como outras fontes de financiamento lá do Ministério do Esporte já mencionada, pode ser de qualquer nível. Você pode ser de esporte educacional, pode ser de esporte de participação, esporte de lazer, pode ser o esporte de formação, pode ser o esporte de alto rendimento, né? Aquele campeonato, aquele treinamento do atleta top, o atleta de mais alto nível esportivo. As possibilidades são inúmeras. E o destaque aqui é interessante, né? Eu trabalhei cerca de 1 ano e meio como presidente da comissão técnica que aprovava, que analisava os projetos da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, esse é um assunto também que, além de gostar, eu tenho muita história com ele, né? Dá para dizer, flutua um pouco de tempos em tempos, mas que é a maneira mais dinâmica de
uma prefeitura acessar os recursos, né? Fontes de financiamento. Se você faz um bom projeto hoje, conforme preconiza a Lei de Incentivo ao Esporte, você submete ao Ministério do Esporte, em pouco tempo o Ministério do Esporte vai te dar uma devolutiva com um ok. Um ok que quer dizer mais ou menos o seguinte: prefeitura, gostei do teu projeto, atende os requisitos formais, você pode ir atrás do recurso, né, do patrocinador. Você vai lá, faz o seu contato, a prefeitura com as empresas da região, em busca de um patrocinador, a empresa topou o patrocínio, você pega esse ok da empresa, volta para o Ministério do Esporte, Ministério do Esporte, a empresa aqui topou bancar o meu projeto, ou as empresas toparam bancar o meu projeto. O Ministério do Esporte aí faz uma outra análise um pouco mais detalhada ali do mérito, do plano de trabalho, dos orçamentos apresentados e te autoriza a iniciar a execução dos recursos, né? Eu também não posso aqui não dizer a verdade, né? Quando eu falo que é uma coisa rápida, obviamente eu não estou falando que é um trabalho de uma semana, né? É um trabalho que aí vai alguns meses aí. Mas se o projeto for bom, estamos falando aí de poucos meses, estamos falando certamente de acessar recurso com muito mais brevidade do que acessar recursos de outra natureza federal, sejam aqueles lá das loterias, sejam aqueles lá via conveniamentos, porque aqueles lá têm uma organização burocrática por trás mais pesada, tem uma organização, umas exigências legais, regulatórias mais pesadas, mais demoradas. Depende, por exemplo, de disponibilidade orçamentária do Ministério, né? Assim como as prefeituras, né? O Ministério às vezes tem o seu orçamento ali definido, o seu empenho, mas por vezes ele ainda não tem a capacidade de liquidar todos esses empenhos, né? A liquidez, o pagamento. Então, às vezes você demora, você pactua o projeto foi aprovado, demora. Pela Lei de Incentivo ao Esporte, você tem isso com muito mais dinamicidade. Então, basicamente, um bom escritório de projetos, um bom gestor de projetos de uma prefeitura, de uma secretaria municipal, você vai conseguir submeter um ou mais projetos para o Ministério do Esporte, vai receber o ok com certa celeridade. Enquanto você está aguardando o ok do Ministério do Esporte, você já corre atrás da empresa patrocinadora. Você conseguindo a empresa patrocinadora, você já... Tem gente que quando recebe o ok do Ministério do Esporte, no dia seguinte já manda para o Ministério do Esporte pedindo aprovação com o ok do patrocinador. Então, assim, você tem a possibilidade de acessar recursos com muito mais dinamismo, com muito mais celeridade, sem dúvida alguma. E aí, depois que você executa o projeto, obviamente, você volta, né, para o Ministério do Esporte para fazer ali o procedimento de prestação de contas. Mas não deixem de explorar a Lei de Incentivo ao Esporte. Há cerca de 3 anos atrás, o percentual que as empresas poderiam deduzir de seu imposto de renda era de apenas 1%. Isso limitava, né, muito a empresa, porque às vezes o 1% da empresa não dava um montante significativo para apoiar um projeto. Isso aumentou para 2%, e agora, com o que está lá na mão do presidente Lula para ser sancionado, quando o presidente sancionar, e eu acredito que ele sancionará nos próximos dias, esse percentual sobe para 3%. Então, vai aumentar significativamente o número de empresas que poderão deduzir quantia significativa do seu imposto para as prefeituras, para os projetos esportivos. É uma possibilidade que está à mesa e vai ser cada dia maior. No ano passado, foi o primeiro ano que o Ministério do Esporte ultrapassou a marca de R$1 bilhão só com investimento de Lei de Incentivo ao Esporte. E a maioria desses recursos são acessados por entidades privadas. As prefeituras, as secretarias municipais, muitas vezes não acessam esses recursos por desconhecimento, por não apresentação de bons projetos. Meus secretários de esporte, vocês que me ouvem agora,
formem, atuem para encontrar bons colaboradores, bons profissionais, bons gestores de projeto. Um bom gestor de projeto faz bons projetos na Lei de Incentivo ao Esporte, consegue muitos investimentos para a secretaria, para o seu município, para a sua prefeitura. Não precisa de você ter uma equipe enorme para isso. 1, 2 boas pessoas, 2 bons profissionais trarão grandes frutos aí para a prefeitura. Professor Diego, que podcast, que live aula maravilhosa. Secretários que nos assistem, prefeitos, secretárias, prefeitas, vereadores também que nos assistem, só não institui uma política pública esportiva municipal quem não está com a vontade política. Porque recursos de loterias, lei de incentivo ao esporte que não estão buscando, programas do Ministério do Esporte que o Ministério não consegue executar, né, empenhar os valores porque os projetos não são bons, né, e ainda tem toda a área de parcerias privadas. Então, vamos estruturar uma secretaria esportiva, gestão, planejamento, treinamento, capacitação, escolher os bons projetos, quais as áreas esportivas e pôr essa política pública esportiva municipal para rodar. É de suma importância, vai ser a nova etapa, né? Nós teremos o SUS do esporte, né? O SUAS do esporte. Então, precisamos estar com a regulamentação municipal do plano, do conselho e de toda a legislação pertinente. Diego, eu quero agora finalizar a nossa live, o nosso podcast, com um tema super importante e que pode trazer enormes benefícios em projetos, no fomento da política pública municipal e que ninguém faz e aplica. São as parcerias com os donos dos jogos, confederações, federações, como essas confederações e federações podem fomentar a política pública esportiva municipal. Que tipo de parceria pode se fazer com essas entidades? Esse é um tema que eu também gosto bastante e, é uma oportunidade, de fato, falar sobre ele, né? Na prática, assim, acho que é bom contextualizar de largada. Eu gostei da expressão aí, os donos do jogo, porque o esporte, de um ponto de vista aí do seu aspecto mais sociológico, ele tem uma propriedade privada naquilo que tange às regras do jogo. E o que eu quero dizer com isso? Só existe campeonato oficial, homologado de basquetebol, por exemplo, se tiver uma chancela, uma caneta da Confederação Brasileira de Basquete, que é uma entidade privada, assim como a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, se você quer fazer no seu município um campeonato oficial de determinada modalidade, você precisa conversar, pactuar, celebrar parceria com o dono do jogo. E quem é o dono do jogo? São as confederações esportivas ou as federações esportivas. Mas, Diego, eu estou chegando na área do esporte agora, eu nunca entendi bem qual que é a diferença de uma confederação esportiva para uma federação esportiva. A confederação é a entidade máxima de administração daquela modalidade esportiva a nível nacional, a federação a nível regional, a nível dos estados. Então, são as confederações que são responsáveis pela chancela, pela organização, por exemplo, dos campeonatos nacionais. O campeonato nacional de tênis, o campeonato nacional de badminton, o campeonato nacional de voleibol, são as confederações que organizam ou dão chancela aí para as entidades que organizam esses campeonatos. A nível regional, o campeonato estadual de basquetebol, o campeonato estadual de qualquer esporte, isso fica a cargo das federações das modalidades. Dá para dizer que hoje no Brasil, né, todas as modalidades esportivas, pelo menos as mais famosas, aí, têm suas federações instituídas
e tem as suas confederações instituídas, né? É uma lógica piramidal, né, que a gente chama no sistema esportivo. As federações regionais, estaduais se conectam com as nacionais, que se conectam com as organizações internacionais, né? Então, sei lá, a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, se conecta à FIFA, a Federação Internacional, né? E isso funciona para praticamente todas as modalidades esportivas. Chegando no município, qual que é a oportunidade que o município tem? Quando você faz um campeonato municipal, quando você recebe um campeonato estadual de determinada modalidade, quando você recebe um campeonato nacional de determinada modalidade, é uma possibilidade grande de você atrair olhares para o seu município, você atrai turismo, você atrai investimento, a depender, obviamente, da grandeza do esporte, da grandeza, né, da modalidade. Então, assim, busquem confederações para pensar parcerias para o seu município. O que dá para fazer no seu município de determinado esporte, de determinada modalidade? Pode ser que o seu município seja perpassado por vários rios, você consegue fazer campeonatos interessantes de canoagem, de remo, né? Campeonatos, esportes que perpassam aí os meios fluviais. Mas não, pode ser que o seu município tenha uma outra característica, os esportes de N natureza. São muitos os esportes que podem atrair investimento, seja mídia, seja turismo. Vocês podem pactuar parcerias com confederações esportivas para o treinamento, capacitação dos seus professores de educação física, que atuam nas suas escolas, né? Que atuam em projetos desenvolvidos pelo município. Olha que interessante você ter no seu município um professor chancelado pela Confederação de Handball para dar aula de handball nos seus projetos escolares, né? Você ter um professor oficial, né? Um professor que, o cara certificado, ele de fato entende da modalidade, né? Então, são muitas as possibilidades. Vocês, de fato, devem procurar as entidades esportivas privadas para estabelecerem projetos. Eu, atualmente, ando trabalhando para o Comitê Brasileiro de Clubes, que é uma entidade privada, e o tipo de parceria que a gente tem encontrado que tem sido muito bom para alguns municípios, né? Temos contato com municípios que muitas vezes eles apoiam seus atletas a participarem de campeonatos, apoiam os clubes desses atletas, pagando passagem aérea, pagando hospedagem, fazendo o atleta se conectar, né, se locomover, né, apoio logístico para os atletas participarem de determinados campeonatos. E isso, muitas vezes, é oneroso para os cofres públicos, né? O programa, o CBC, por exemplo, tem um programa lá, um modo de operar que funciona mais ou menos assim. Os clubes que se associam ao CBC pagam uma taxa, uma contribuição mensal, e o CBC banca o apoio logístico, passagens aéreas, por exemplo, para participações de diversos campeonatos de nível nacional que nós apoiamos, né? E aí o que acontece? A prefeitura, então, ao invés de estar bancando lá, né, 10, 20, 30 mil reais para apoiar determinados atletas para participarem de determinado campeonato noutra cidade, a prefeitura tem, muitas vezes, né, ajudado ao clube pagar a contribuição associativa, né, ao CBC, e o CBC banca essa viagem desses atletas dos clubes. Isso é todo mundo ganhando, né? A prefeitura gasta muito menos do que gastaria, o clube tem os seus atletas chegando, né, nas devidas competições, e o CBC consegue apoiar a formação de atletas por meio de clubes, que é o nosso desejo, né? Então, esse é um pequeno exemplo do que poderia ser feito, né? Mas você pode procurar, né, a Confederação de Canoagem, a Confederação de Voleibol, você pode com o pessoal do futsal. O que tem de mais interessante aí no teu município? O futsal, por exemplo, é muito forte na região sul do país. Outros esportes, o boxe é muito forte na Bahia, no Nordeste. Se você conhecer ali, né? Se você parar para ver, parar para pensar, o que está acontecendo aí no seu município agora? É o beach tênis? O que está rolando?
você estabelece parcerias com essas entidades, seja uma federação, seja uma confederação, e certamente é possível você estabelecer ali uma relação de ganha-ganha, né? O esporte ganha, a prefeitura ganha com visibilidade, ganha com turismo e etc., né? Ao ponto de chegar no extremo, né? Que é a prefeitura do Rio de Janeiro, a prefeitura de São Paulo, bancar com milhões jogos da Liga de Futebol Americano no Brasil, e ela arrecada, estão aí os dados para mostrar que elas arrecadam mais do que investem com esses eventos por conta do turismo, por conta do direito de TV, enfim, uma série de coisas, né? Então, desde esses casos maiores até casos menores, há sim um bom projeto, bem pensado, uma possibilidade aí de vocês estabelecerem com essas entidades privadas uma relação de ganha-ganha, né? A prefeitura vai ter um evento bacana, com selo de qualidade, vai beber do know-how aí dessas entidades de rendimento e vai coletar, sim, né, o desenvolvimento, o fomento do esporte na sua região, no seu município. Acho que eu falo bastante, hein? Não sei como é que tá meu tempo aí. Não, tá tão maravilhosa esse podcast, tá uma aula, Obrigado, né? Já tá na sala de aula, professor Diego. Obrigado. Gente, quantas informações. Meu Deus, quantos arranjos. Município que não está com essa política pública esportiva, é só falta de planejamento de gestão. Só. Porque não tem cabimento com tantas oportunidades, a gente não está desenvolvendo esporte nesse país. Não tem cabimento. É urgente, né, começar a instituir uma secretaria esportiva. Se você não pode ter uma secretaria, uma diretoria, um cidadão, um servidor público, esse vai ficar responsável por trazer tudo que pode ser feito do mundo do esporte no nosso município. Então, olha, eu fico assim doida, sabe, de não ver o nosso esporte desenvolvido, essa política pública maravilhosa que causa tanto desenvolvimento social, traz desenvolvimento econômico, potencializa o turismo, a cultura, saúde, lazer, meu Deus do céu, ela é um instrumento de várias outras políticas públicas que a gente trabalha no desenvolvimento de uma cidade. Mas assim, eu fui do Ministério do Esporte, então assim, eu amo esse tema também, né? Ju, deixar para você a nossa finalização. Então é isso, eu gostaria de agradecer a doutora Michele. Professor, bem-vindo ao time, né? Hoje foi apenas um gostinho aí para os municípios, tem muita coisa ainda por vir. O professor Diego faz parte do time do Recidades, então aqui é apenas para que vocês conheçam um pouquinho todo o potencial do projeto, todo o potencial dos professores e da equipe que compõe o time do Recidades. E a mensagem de hoje é que o esporte nos ensina que nenhuma conquista é individual. Ele é sempre fruto de trabalho, e trabalho em equipe, com esforço e com propósito. Então, que todos nós possamos levar esse espírito para a gestão pública, transformando políticas em oportunidades e desafios em vitórias coletivas. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe na sua cidade e vem com a gente participar do Recidades.